o professor Abel ele vai contextualizar, né, como é que ele chegou. Ele é uma das primeiras pessoas realmente que já vem questionando esse fato da mineração em Alagoas, e aí por isso que a sua participação aqui é de extrema importância, professor. E aí agora a gente queria que você fizesse todo aquele preâmbulo novamente para poder a gente utilizar aqui na gravação. Tá bom. A minha inclusão nesse todo, eu entrei nesse problema Braskem, mineração da Braskem, foi por conta justamente do meu trabalho de geologia e geotecnia, de fundações de pequenas estruturas e grandes estruturas, né? Então, tinha umas casas rachadas lá no Pinheiro, fui convidado para ver, depois fui convidado para fazer um projeto de reforço dessas casas, foi em 2017. Em 2015, 2014, por aí, já tinha também sido convidado para fazer um projeto de reforço de fundação de um prédio menor, um prédio de térreo, mais 3 pavimentos, também no Pinheiro. Mas aí a casa foi que me chamou muita atenção, porque a casa é uma estrutura muito leve e o terreno era muito bom, a casa era muito bom, mas a casa estava rachada e eu achei estranho e, mesmo assim, eu fiz o projeto também. Aí foi feito o reforço, né? Executado o reforço da casa em 2017, mês semestre. 3 meses depois, a casa de novo estava rachada. De novo, a casa estava rachada. Aí, pronto. Aí eu disse, peraí. Aí eu comecei a analisar, eu disse, esse problema é outro. Isso aí, como eu sou professor eu dava aula de geologia de fundações, né? De geologia de engenharia. E aí eu tinha conhecimento de problemas de rachaduras em estrutura, em casa, em prédio, decorrente de perfurações, de perfurações para água, para mineração e tal. Aí eu digo, peraí, comecei a desconfiar e comecei já a entender que aquilo ali não era superficial, aquilo ali era muito profundo, vinha lá das profundezas. Aí comecei a ver que a rachadura naquela casa, não só naquela, como nos prédios, depois apareceram outras casas. Eu disse que aquele problema ali era um problema muito mais complexo, que estava vindo lá da mineração, que ficava dessa casa para a mineração, dava mais ou menos 500 metros. Dava, não, ainda dá, né? 500 metros, mais ou menos, de distância. Não é lá essas coisas tão distantes, né? Já que, no meu conhecimento, o raio de ação de um caso desse de mineração de 1.000 metros de profundidade, um raio vai igual à profundidade. Então, um raio atingiria mais de 1.000 metros no entorno da mineração. Pegando o ponto central da mineração, por exemplo, marca um raio de 1.000 metros, essa é a área de influência, no caso de uma mineração mal feita, mal executada, né? De alguma forma, ou mal executada de má fé, ou erro mesmo, né? Então eu vi, né, essas casas estão rachando por conta da mineração. Mas eu não tinha ainda dados na mão assim em 2017 para provar, né? E se eu fosse falar isso, eu seria tido mais louco ainda, porque quando eu falei foi em março de 2018 que aconteceu um terremoto nunca ocorrido em Maceió, um terremoto de 3,6, se não me engano, na escala Richter, 3,6. E não tinha acontecido isso aqui em Maceió. E um terremoto que balançou o prédio até 5 quilômetros de distância. Então, eu digo, foi então aí que eu vi que era realmente, nós estávamos com um problema sério. Aí teve uma reunião, isso foi no dia 18 de março, isso aconteceu, 18 de março de 2018. Não, desculpa, não foi 18, não, foi dia 3 de março, esse terremoto. Então, foi feita uma reunião no CREA, pública, grande, eram 5 expositores, eu mais 4, os outros 4 expositores dizendo que a Braskem não tinha nada a ver com o problema, e eu mostrando razões porque eu achava que ela era culpada, mostrando no meu slide, mostrando a influência que uma mineradora, uma perfuração, exploração do subsolo, não só de minerais, como também de água, pode acarretar consequências na superfície. E aí, até então, grande parte dos engenheiros, só teve um geólogo lá na plateia, o auditório do CREA estava lotadíssimo, tinha gente por tudo quanto era de lugar, muita gente em pé, e só teve um geólogo
que disse: o Abel está certo aí, viu? Mas os meus colegas, quase todos os colegas, dizendo que eu estava louco, né? A Braskem é poderosíssima, né? Vocês sabem disso, né? Poderosíssima. O que me irritou foi os geólogos deles, engenheiros, dizendo que não, os diretores, claro, dizendo que não tinha nada a ver com o problema que está acontecendo no Pinheiro. E eu tinha certeza absoluta que era tudo ela. Mas aí eu não tinha prova concreta, assim, de que você tem que fazer prospecções. Uma prospecção dessa custa milhões. Eu apenas um professor, um consultor de geotecnia, de geologia e tal. Então, aí foi quando, então, a Defesa Civil contratou a CPRM. E a CPRM veio para aqui em junho, para Maceió, em junho de 2018. Quando foi em maio de 2019, quase um ano depois, a CPRM, com toda a sua categoria, fez muitas prospecções profundas. E aí, quando foi em maio de 2019, desculpa, quase um ano depois, ela publicou um relatório aqui em Maceió. Um relatório grosso, muitas páginas, mais de 100 páginas, acusando a Braskem, dizendo que o professor Abel estava certo. Aí foi a partir daí que passaram a me olhar com mais, né? E teve a Braskem contestou, contestando, publicou aqui uns pareceres de empresas de fora e tal, e eu contestava esses pareceres, de bobagem que veio lá de fora. E, enfim, até que a Braskem na época estava à venda, né? Tinha uma empresa, não sei de qual, não sei exatamente se era uma empresa holandesa ou era uma empresa, sei que era uma empresa europeia. Estava em negociação. Essa empresa disse, sabendo sobre o problema, que havia um problemazinho por aqui, na época era um problemazinho, né? E aí contratou um instituto alemão, IGF, se não me engano, uma coisa assim, um instituto alemão muito famoso. Esse pessoal veio aqui e depois de uns 3 meses de estudos, em novembro de 2019, o relatório da CPRM foi em maio. Em novembro, esse instituto publicou um relatório deles, né? Claro que antes apresentou a Braskem, condenando a Braskem, mandou para a Braskem tirar todo mundo do entorno da mineração. Foi então quando começou a evacuação, tirando as pessoas, né, das encostas, que estavam mais próximas inicialmente, né? Tudo depois que esse pessoal desse Instituto Alemão deu o parecer dele, que veio concordando não só com a CPRM, como também alertando mais ainda, falando sobre o risco, o grande risco que estava acontecendo, de repente, de haver um problema maior, haver um afundamento profundo e se puxar aquelas edificações que tivesse naquele entorno. Viu? Então, o que a gente pode depreender da sua fala é que não foi a iniciativa da empresa, ela foi, de certa forma, pressionada a retirar esse pessoal de lá para evitar mortes. Não, de jeito nenhum. A Braskem sempre foi uma empresa mentirosa. Ela sempre negou, achando que não era ela. Não, ela foi pressionada demais. Daí foi quando então entrou a Justiça, né? O Ministério Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Então, eles terminaram fazendo um acordo, né, de indenizações para pagar as pessoas, né? Isso depois de muitas já foi em 2020, né? Porque o relatório da Alemão foi em novembro, publicado mesmo, foi em dezembro que veio à tona, né? Eu mesmo recebi esse relatório, vice-relatório, já foi em dezembro de 2019. A acusação oficial que a Braskem recebeu e que não aceitou foi em maio de 2019, quase um ano depois do terremoto, que foi em março de 2018, quando eu oficialmente acusei a Braskem como culpada por tudo que está acontecendo. Isso eu acusei em março de 2018. A CPRM foi chamada em junho de 2018, 3 meses depois. E o relatório da CPRM, relatório profundo, veio em maio de 2019, quase um ano depois. E concluindo que a Braskem era culpada
de tudo, e aí ela sempre sustentou, foi buscar um bocado de gente para dizer que ela não tinha culpa, mas vinha um relatório muito fajuto, o pessoal meio receoso, dizia de forma, não dizia claramente que sabia que ela estava errada, até que chegou o pessoal muito sério, o pessoal alemão, né? E esse pessoal, esse relatório foi bem taxativo e bem forte, né? Muito forte, dizendo que ela era culpada de mandando tirar. E foi quando então, quando começou a evacuar a área, a primeira área mais próxima, né? Estava em torno de 200 metros, evacuar a área. Foi o primeiro grande passo.